Olá pessoal, o canal Historiador Cristão, estamos aqui para gravar mais um vídeo. Mas no vídeo de hoje iremos tratar sobre algumas questões relacionadas a uma série de assuntos, tá certo? Vou misturar aqui, fazer uma salada, vai ser um vídeo diferente, tá certo? Do que se propõe este canal. Vocês sabem que o canal é focado em cristianismo primitivo, Jesus histórico, mas por que não abordar uma outra temática relacionada a ateísmo, tá certo? Materialismo, ciência, essas questões, né, que de algum modo tem feito certo ribuliço, né, causado certo ribuliço aqui na internet. De vez em quando você vê aí um debate de um lado ateu, de um outro cristão. Isso estava até certo tempo fora de moda, né? Depois está voltando de novo aí, né? O Antônio Miranda, inclusive, se envolveu em um debate com o Paulo Cogos, né? Outras figuras também aí, como o biólogo Henrique, que de vez em quando está aí se degladiando com alguns criacionistas, tá? O ponto desse vídeo não é falar sobre criacionismo, tá certo? Se o criacionismo tá certo, se tá errado. O meu ponto não é esse hoje. O meu ponto é apenas questionar uma coisa que me incomoda muito, né? O discurso de alguns ateus aqui na internet. E que é justamente esse apego exacerbado à ciência, né? Note, nós temos que dar o real valor ao conhecimento científico, né? A ciência ela tem uma importância fundamental na construção do conhecimento, tá? No entanto, a gente tem que entender que a ciência ela tem as suas limitações. Quando o cristão aponta essas limitações, ele é visto como um anticientífico, uma pessoa anti-ciência. Isso é uma coisa que me incomoda muito, né? E não é de hoje. Somente quando eu vejo Antônio Miranda, o biólogo Henrique, entre outras figuras do ateísmo aqui na internet, né, terem este apego exacerbado à ciência, como se a ciência fosse a verdade inabalável. Tudo o que concerne ao conhecimento só pode ser alcançado pelo método científico, né? Esse apego ao empirismo, como se os nossos sentidos eles fossem infalíveis, né? É como se o método empírico ele fosse capaz de trazer toda a verdade, todo o conhecimento de uma forma inabalável, né? Para todas as pessoas e que só o método empírico pode trazer conhecimento. Despreza-se desta forma a filosofia. Eu já vi alguns deles aí debocharem, né? Ah, porque você aí está trazendo essa filosofia aristotélica ultrapassada. Note que essa galera que deprecia a filosofia, né, que coloca Aristóteles como um filósofo ultrapassado, que as leis da lógica, a lógica aristotélica ela está ultrapassada, né? Muitos deles falam isso. São os mesmos que fazem uso das leis da lógica para, de algum modo, sustentar o discurso deles. Espanta-me esta depreciação à filosofia, tá? E isto nada mais é do que um cientificismo barato, de meio de feira que não se justifica. Deixando bem claro aqui para vocês, é impossível haver discurso sem lógica, sem os princípios da lógica. O princípio da identidade, do terceiro excluído, da não contradição. Então, esses princípios são fundamentais para a construção de um diálogo racional. E que eles usam o tempo inteiro, ao mesmo tempo em que alguns deles, não todos, obviamente, depreciam isso. Então, essa primeira coisa que eu noto aqui que me incomoda bastante, né? Outros vão no extremo, né, do relativismo. A verdade não existe. Não existe verdade absoluta. Verdade absoluta é coisa de religioso, né? Me espanta ouvir pessoas que se arrogam serem intelectuais sustentarem uma bobagem dessa, né? Porque, note, na medida em que eu nego a existência da verdade, para esta pessoa que nega a existência da verdade, é verdadeiro que a verdade não existe. Então, o relativismo, ele é um tiro no pé. Quando eu digo que a verdade não existe, para mim é verdadeiro que a verdade não existe. Então, é impossível escapar da lógica, é impossível escapar, de algum modo, da verdade. Tem um filósofo chamado Gordon Clark, ele é um filósofo protestante, era, né? Infelizmente já morreu. Ele trabalhava na perspectiva de que a verdade, ela contém em si mesma certos atributos que nos fazem refletir sobre a origem dela. E aí ele nos aponta alguns atributos da verdade, como por exemplo, a existência da verdade. O primeiro atributo da verdade é a sua existência, ela existe. Mesmo que eu negue a verdade, ela termina sendo confirmada na negação, como eu já acabei de demonstrar, de forma que o ceticismo ele não se sustenta. Uma outra característica da verdade para o Gordon Clark, seria a imutabilidade da verdade. Ou seja, a verdade ela é imutável. Aí alguém pode dizer, mas o que é verdade hoje já não é verdade amanhã.
seja, isso aí seria uma visão mais pragmática de verdade, né? A verdade ela pode ser uma coisa hoje, amanhã já não é mais. Mas note que quem sustenta isso, esta visão pragmática, está sustentando que essa visão pragmática de verdade é verdade. Do contrário, até o pragmatismo mudaria amanhã. E esta visão já não poderia mais ser sustentada. Então, é inescapável concluir que a verdade ela é imutável. Pouco importa se um cientista fala uma coisa, o outro fala outro, isso se deve à própria limitação do método científico. A ciência ela é incapaz de dizer o que eu sonhei hoje para você que está aí me ouvindo. Por mais que assim, os cientistas eles possam lá olhar o teu cérebro, a parte do cérebro relacionada com o sono, a ciência é incapaz de dizer especificamente o que eu sonhei. Vamos supor que eu tenha sonhado aqui, eu de férias, não é? Na praia, numa praia do Recife aqui em Pernambuco, né, tomando uma aguinha de coco. Ora, vamos supor que eu tenha sonhado isso. Você jamais seria capaz, e nenhum cientista do mundo seria capaz, de identificar este sonho se eu não tivesse revelado esse sonho para este cientista. Ou seja, a ciência é incapaz de dizer o que eu sonhei hoje, certo? Especificamente o que eu sonhei hoje, por assim dizer. Então, a ciência ela tem as suas limitações. O empirismo ele tem as suas limitações. Ademais, o nosso grande, glorioso René Descartes, ele nos alertava para este apego ao empirismo, né? Ora, se os sentidos podem nos enganar uma vez, eles podem nos enganar hoje, amanhã, depois de amanhã, né? Então, a gente tem que ter cuidado com os nossos sentidos, né? Embora eu não estou aqui desprezando os sentidos de todo, né? Eu não sou um cartesiano, de forma alguma. Eu não estou depreciando aqui os sentidos de uma forma absoluta, não é isso. Mas chamar a nossa atenção para termos cuidado com este apego, né? Aos nossos sentidos, né? O empirismo, né? E assim por diante. Uma outra questão que o Gordon Clark nos traz à tona é uma outra característica da verdade. Ou seja, a verdade é eterna. Ou seja, mesmo que eu diga, ah, não, isso é impossível. A verdade ela é produto de reflexões, e reflexões partem da mente de uma pessoa. E a mente, em algum momento, a mente humana, em algum momento, ela não existiu. Ela passou a existir. Então, isso segue-se daí que as leis da lógica, a verdade, como construções da mente humana, também passaram a existir. Logo, a verdade não é eterna. Só que este raciocínio não faz sentido, porque mesmo que eu assuma a ideia de que o universo possa deixar de existir, será verdadeiro que o universo deixará de existir. Mesmo que eu diga, a mente humana não existirá daqui a alguns anos, continuará sendo verdade que que a mente humana não existirá em alguns anos. Mesmo que que eu diga, o mundo vai perecer, será verdadeiro que o mundo pereceu. De forma que a verdade ela se estabelece mesmo ou apesar de a mente humana ser temporal, ou a realidade ser temporal. Ora, se é uma concordância entre ateus e cristãos que as leis da lógica e a verdade são frutos de uma mente, é preciso agora saber qual mente seria essa. E aí o Gordon Clark vai para uma outra característica da verdade, que seria o fato da verdade ela ser mental. Ora, a existência da verdade das leis da lógica pressupõe a existência de mentes. Ora, a verdade, ela é uma afirmação. E a afirmação ela parte justamente de pensamentos, de reflexões, né? Então, é preciso que haja uma mente. Para o ateu, esta mente é humana. É por isso que muitos deles sustentam que a lógica ela é temporal, ela não é eterna, ela não é inescapável e ela não passaria, portanto, de uma construção humana. Só que esse é um problema, como eu já demonstrei desde o início. Ora, a mente humana ela passou a existir. E aqui o ateu concordaria com isso. Mas se a verdade ela é eterna e a verdade deriva de uma mente, logo a verdade não pode derivar de uma mente que passou a existir. Porque a verdade é eterna, como já mostramos, ela é inescapável, porque mesmo que eu negue a verdade se estabelece na negação, e a verdade ela é imutável. Dessa forma, nós podemos chegar à conclusão de que a verdade e as leis da lógica elas só podem derivar de uma mente que é eterna, imutável, necessária, certo? Atemporal, enfim, todos esses atributos que eu acabei de falar, certo? Que caracterizam a verdade. E note que todos esses atributos nos levam para uma mente superior e que casa também com os atributos do Deus
bíblico, do Deus cristão. Ou seja, um Deus eterno, um Deus necessário, certo? Um Deus atemporal eterno, né? Como eu já falei, enfim. Todos esses atributos que eu acabei de citar para vocês, na perspectiva do filósofo Gordon Clark, se aplicariam à verdade, certo? E a Deus. Então, a verdade e as leis da lógica, como inescapáveis, eternas e necessárias, elas só podem derivar de uma mente que é inescapável, atemporal ou eterna e necessária e imutável, né? E que existe, né? De fato, obviamente, né? Antes de tudo. Foi por isso que eu comecei logo com a primeira característica da verdade, que é a sua existência. É impossível escapar do fato de que a verdade existe. Por outro lado, temos aí os nossos queridos relativistas, né? Que agora apelam para a física quântica. Ah, porque as leis de Aristóteles elas estão ultrapassadas, elas já foram refutadas. Mas note uma coisa: quando alguém chega para você e diz as leis da lógica de Aristóteles não são necessariamente verdadeiras, isso significa que para essa pessoa a lei da lógica ou as leis da lógica são necessariamente verdadeiras? Não. Ou é uma coisa ou é outra. Se você for perguntar a eles, com certeza eles vão dizer não. Então, eles não irão dizer o oposto. E quando eles não dizem o oposto, eles estão, por necessidade, admitindo a lei da contradição, certo? E admitindo também a lei do terceiro excluído. Então, é inescapável. Percebe? Então, neste sentido, as leis da lógica, elas são necessárias e elas são a base para o discurso. É impossível haver inteligibilidade sem que não haja lógica ou sem que não hajam as leis da lógica. É triste ter que explicar coisas tão básicas a certos ateus, né? Então, por que eu trouxe aqui, meus amigos, toda esta compreensão acerca da verdade? Primeiro, porque eu achei interessante. Eu acho que alguns que estão aqui me ouvindo, com certeza, ou me assistindo, já se depararam com algum escrito do filósofo Gordon Clark. Eu creio que alguns que estão aqui assistindo já conhecem a base destas argumentações, né? De todo modo, eu quis trazer, eu vou deixar no link aí alguma bibliografia do Gordon Clark, né? Que eu tenho aqui, inclusive, alguns livros dele aqui, como, por exemplo, Senhor Deus da Verdade, é um livro muito bom, né? Onde ele traz algumas questões sobre a verdade, tá certo? Qual foi o objetivo desse vídeo, pessoal? É um vídeo muito mais filosófico do que histórico hoje, certo? Mas eu quis trazer aqui para debate a necessidade da gente se abrir para novas formas de conhecimento. A gente não ficar preso apenas ao que a ciência fala. Aí a gente descarta outras possibilidades, né, de conhecimento. Quando, de maneira hipócrita, usamos a filosofia, tá certo? Para construir o nosso discurso, para dialogar com as pessoas e, ao mesmo tempo, rejeitamos muitas vezes a filosofia como algo ultrapassado, que não vale de nada, isso é coisa de religioso, né? Eu acho que essas ciências, elas devem andar de mãos dadas. Ah, porque Deus não existe, porque eu nunca vi ele, tá? Ah, calma, tá? Entenda que conhecimento não só é o que a ciência diz, antes de qualquer coisa. Se você entender isso, você já vai abandonar esse seu preconceito idiota, né? Então, existem outras formas de se chegar ao conhecimento, certo? De se chegar de maneira razoável ao conhecimento. E uma das formas é justamente o quê? A racionalidade, a filosofia, que nos traz também de maneira razoável ou nos apontam de alguma forma para o conhecimento, a possibilidade de se conhecer, tá certo? E é isso. Eu acho que devemos ter muito cuidado com esses ateus aí, esses cientificistas baratos, que usam a filosofia e as leis da lógica, né, a verdade, para sustentar o seu discurso, né? O seu naturalismo. Ou seja, a verdade é uma construção, mas o naturalismo não, né? O naturalismo é uma verdade absoluta. A teoria da evolução é uma verdade incontestável, né? Tudo isso é uma verdade incontestável. Vai questionar isso aí para ver, tá bom? Aí eles ficam revoltadinhos e tudo mais. E aqui eu não estou nem entrando no mérito se de criacionismo, evolucionismo, tá? Enfim, de todo modo, eles se apegam a uma ideia de verdade. Ou seja, o naturalismo é uma verdade para eles, tá? Aí o resto é tudo relativo, né? Eu percebo que o argumento é muito conveniente, né?
Então, para não dizer hipócrita, tá? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. De todo modo, é isso, tá? Por esse vídeo é só, foi um vídeo mais livre, né? Mais solto, sem trazer aqui documentação, sem trazer referências históricas, até porque é uma coisa mais reflexiva mesmo, tá bom? Mas eu vou trazer, deixar aí na descrição dos vídeos, o livro, ou alguns dos livros do filósofo Gordon Clark, ele traz algumas reflexões importantes sobre a natureza da verdade e de como ela nos aponta para a existência de uma mente superior, isto é, uma mente divina, a existência de uma mente divina, tá bom? Então, por esse vídeo é só e até o próximo. Valeu!